Marx e a Pedagogia Moderna. Autor: Mário Alighiero Manacorda. Editora Alínea. Apresentação: relançamento de livro, Marx e a Pedagogia Moderna. A iniciativa da editora Alínea, em colaboração com o ISTGR, de relançar no Brasil a tradução do livro de Mário Alighiero Manacorda, Marx e a Pedagogia Moderna, é muito oportuna. Há tempo, o livro apresentava-se esgotado. O livro originalmente foi publicado pela Editora Unity de Roma, em 1986. Foi traduzido e editado pela primeira vez, no Brasil, em 1991. A parte central do mesmo se fundamenta numa pesquisa de caráter filológico que o autor realizou nos primeiros anos de 1960, e que a editora Armando, de Roma, em 1964, publicou com o título Il marxismo e l'educazione, Marx, Engels, Lenin. Como se vê, a história deste livro vem de longe. Acredito que a iniciativa de seu relançamento editorial se justifica sobretudo por duas razões. Uma de caráter teórico-ideológica e outra pelos instrumentos de pesquisa utilizados. No final do ano de 1989, o Muro de Berlim ruiu, levantando uma espessa poeira que turvou a vista de muitos. Os conservadores encenaram uma festa, tentando esconder, atrás daquela poeira, sua responsabilidade na construção do muro, nas numerosas e cruéis ditaduras capitalistas e, sobretudo, tentando desviar nossa atenção da imensa miséria do terceiro e quarto mundo. É esta, na verdade, a conta mais pesada do século XX, que não pode ser debitada aos regimes que se proclamavam socialistas. Aos poucos, porém, a festa dos conservadores se apaga e a poeira levantada pelo muro se abaixa. No meio dela, algumas linhas já se aclaram, confirmando posições políticas e afirmações teóricas que muitos homens e mulheres marxistas, há tempos, defendiam. Ou seja, que o socialismo não é um horizonte mecanicamente dado e definido, nem o marxismo pode ser uma escolástica, ou o partido uma igreja. Fica claro, agora, para todos, que Marx não tem dono, nem ninguém pode cercar seus escritos com arames farpados, arvorando-se o direito de intérprete autorizado. O Muro de Berlim, ao ruir, levou consigo esses arames farpados, liberando Marx de toda a sentinela autoritária. Com isso, todos os interessados e estudiosos, munidos do simples método histórico-filológico, podem abrir suas páginas sem que alguma sentinela lhes grite: quem vem lá? O livro se inscreve na tradição cultural do marxismo investigativo, que se livrou do velho ranço determinista e doutrinário, reflexo do evolucionismo e positivismo do século XIX. Para Manacorda, Marx foi mestre de método e não de doutrina. Mais ainda, foi um teórico da liberdade e não do poder, como reafirmou o autor recentemente em entrevista. Já havia cortado as relações com a União Soviética de Brezhnev e havia corrigido os companheiros soviéticos pela sua interpretação errônea de Marx, como se este fosse um teórico do poder. Era um teórico da liberdade. DVD. Mário Alighiero Manacorda, aos educadores brasileiros. Estedbr. Campinas, 2007. Quanto aos instrumentos de pesquisa, o autor utiliza, para traduzir e comentar os textos dos fundadores do marxismo, o rigor da filologia e da hermenêutica. Para Manacorda, ideologia ou política interessadas jamais devem subverter as leis da linguagem. É um exímio conhecedor das línguas antigas, grego e latim, bem como do inglês, russo e alemão. Por isso, traduz de próprio punho os textos escolhidos de Marx e Lenin sobre trabalho e instrução, identificando com precisão o contexto e o sentido das palavras e dos conceitos utilizados pelos autores. Em seguida, chega ao escrúpulo de pedir desculpas aos eventuais leitores por ter, ele próprio, erroneamente traduzido, no seu livro anterior, de 1964, com base em texto alemão não original, o termo com politécnico onde deveria traduzir tecnológico neste, nota 14, p. 192, 3. Em suma, o livro Marx e a Pedagogia Moderna é também uma grande lição de rigor filológico, inclusive para os muitos equívocos que encontramos em algumas traduções e divulgações em língua nacional promovidas pelo marxismo institucional do antigo socialismo real. O leitor encontrará, na primeira parte do livro, os principais textos de Marx, Engels e Lenin sobre instrução e trabalho, acompanhados dos comentários de Manacorda.
Os textos obedecem à sequência cronológica das publicações, desde os primeiros escritos de Marx de 1847-48, transitando pelos textos intermediários de 1866-67, até os mais tardios de 1875. Em seguida, são apresentados e comentados textos escolhidos de Lenin. O leitor desfrutará, enfim, da bela síntese teórica de Manacorda sobre o conceito de trabalho e a fórmula pedagógica de Marx da instrução unilateral. Na segunda parte do livro, o autor polemiza as posições da Igreja Católica e das principais escolas pedagógicas não marxistas sobre educação. Critica o liberalismo de Giovanni Gentili, o autoritarismo jesuítico, o espontaneísmo rousseniano e a educação profissionalizante precoce, útil somente aos interesses do capital. Na análise e na crítica desse conjunto de tendências, o autor se fundamenta nas elaborações de Gramsci sobre trabalho, intelectuais, educação e escola. No final do livro, Manacorda discute com importantes leitores e críticos de Marx: Galvano Della Volpe, sobre trabalho e liberdade; Lamberto Borghi, sobre liberdade e necessidade; Roberto Massetti, sobre a relação de Marx com os utópicos e, não poderia faltar, discute também com alguns católicos leitores de Marx. Paulo Nozella, professor do programa de pós-graduação em educação da Uninove e voluntário da UFSCar, setembro 2007.